Alô, alô, povo de Deus, a paz do Senhor. Pode aumentar o volume aí porque hoje é dia de podcast na sintonia da EBD. É isso mesmo, prepare-se para mergulhar numa conversa abençoada, cheia de revelação bíblica no clima da lição que vamos estudar neste domingo. Se ajeita aí, pega tua Bíblia, seu café e vem com a gente nessa jornada de fé e conhecimento. Tá no ar, o podcast da lição na sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Olá! Vamos direto ao ponto com uma questão que, nossa, atravessa séculos. Como que uma comunidade, qualquer comunidade, consegue não só encontrar, mas sustentar a paz? É a grande questão, né? E não é um problema de hoje. Era a questão central para os primeiros cristãos lá em Tessalônica. A nossa fonte para essa análise é um texto denso e, olha, surpreendentemente prático. O capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Um verdadeiro manual. Exato. A missão aqui é desvendar o que parece ser um plano de ação para a saúde da comunidade. Um modelo que Paulo constrói sob 3 pilares fundamentais. E o que é notável, assim, é a percepção de Paulo de que muitas vezes o maior perigo não vem de fora, mas de dentro. As pequenas rachaduras, isso. As pequenas fissuras, os maus hábitos, a desordem. Isso pode ser muito mais destrutivo que perseguição externa. E ele não ameniza, né? Com uma clareza pastoral impressionante, ele aborda de frente a espiritualidade, a responsabilidade social e até a disciplina. Certo. Para a gente entender essa arquitetura, vamos seguir a estrutura dele mesmo, que dá para organizar em 3 grandes ações. A necessidade de orar, Ok. o imperativo de trabalhar e, por fim, a dinâmica de abençoar, que, como a gente vai ver, inclui tanto a correção quanto a graça. Certo. Então vamos começar a desempacotar isso. O ponto de partida de Paulo me parece quase contraintuitivo. A comunidade tem um problema prático, com gente ociosa causando confusão, e a primeira instrução dele não é sobre isso. Ele pede oração. Mas para que o evangelho se espalhe em outros lugares. Qual é a lógica aqui? Por que começar com um foco externo se o problema é interno? Essa é a pergunta-chave. E a resposta revela muito sobre a estratégia dele. Paulo entende que uma comunidade que perde seu senso de missão... O propósito maior? Exato. Ela inevitavelmente se volta para dentro e começa a se consumir com problemas menores. Ao pedir que orem pela propagação da palavra, ele está, na verdade, reorientando o foco deles. Ah, entendi. Ele está dizendo, lembrem-se do propósito maior que une vocês. Uma comunidade unida numa missão externa tem menos tempo e menos energia para conflito interno, sabe? Faz todo sentido. A oração pela palavra, para que ela se propague rapidamente, tipo um corredor em alta velocidade, e seja glorificada, ou seja, recebida com fé, isso funciona como um antídoto contra essa introspecção destrutiva. Então, a primeira solução para o caos interno é olhar para cima e para fora. Ok, faz sentido. Mas logo em seguida, ele conecta essa propagação com o perigo real. Ele pede que orem para que ele e seus companheiros sejam livrados de homens perversos e maus. Isso mostra que esse avanço do evangelho não é um passeio no parque. Exatamente. Onde a luz surgem sombras. Ele é muito realista. A oposição é uma consequência natural do avanço da mensagem. Mas o que ele faz a seguir é brilhante. Ok. Ele reconhece a ameaça, mas não se demora nela. Ele imediatamente pivota para a certeza da proteção divina. E a frase que ele usa é um pilar de confiança. Fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Nossa, é forte. A proteção de Deus aqui não é uma esperança vaga, é uma ação contínua. Deus é apresentado como um guardião ativo, que fortalece a fé e blinda a comunidade. Então, a segurança não está na ausência do perigo. Não, está na fidelidade de quem protege. E essa confiança parece ser mútua. Ele diz que confia em Deus, mas também expressa confiança nos próprios tessalonicenses. Ele diz que confia que eles estão fazendo e vão continuar fazendo o que ele ordena, mas ao mesmo tempo ele ora para que Deus direcione o coração deles. Parece uma dança, né? Entre a responsabilidade humana e a soberania divina. É uma dança perfeitamente coreografada. Ele afirma a responsabilidade deles,
mas fundamenta a capacidade de cumpri-la na ação de Deus. Ele ora para que seus corações sejam guiados a 2 destinos: o amor de Deus e a constância de Cristo. O que isso quer dizer na prática? O amor de Deus é a fonte, de onde brota a unidade. E a constância de Cristo, a perseverança dele no sofrimento, é o modelo de como a comunidade deve se portar. Paulo está dizendo, basicamente, eu confio em vocês porque, na verdade, eu confio em Deus que está operando em vocês. A graça divina capacitando a obediência humana. Perfeito, é isso. Ok, essa base de oração e confiança é poderosa. Mas é aqui que a conversa muda de altitude, assim, drasticamente. Paulo desce do plano espiritual para o chão de fábrica, para uma questão muito terrena. Gente que não quer trabalhar. Sim. Ele identifica um grupo vivendo de forma desordenada, ociosa e, pior, se metendo na vida dos outros. Sim, ele vê uma conexão direta e perigosíssima entre essas duas coisas. Para Paulo, a ociosidade não era um estado neutro de descanso. Era um vácuo. E a natureza, tanto física quanto social, abomina o vácuo. Uma pessoa sem uma ocupação produtiva e com propósito não fica simplesmente parada. Ela começa a produzir outra coisa. Fofoca, intriga, desordem. É o clássico problema da oficina vazia, sabe? Se as ferramentas não são usadas para construir, muitas vezes acabam sendo usadas para quebrar. A preguiça como uma semente de caos. Exatamente. E para lidar com isso, ele não apela só para a autoridade, ele se coloca como exemplo. Ele lembra como ele e sua equipe trabalharam dia e noite, mesmo tendo o direito de serem sustentados, para não pesar a ninguém. E a partir desse exemplo, ele lança a instrução que ecoa até hoje. A famosa frase: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Essa frase é muito forte. Hoje em dia, ela é frequentemente tirada de contexto para justificar políticas sociais bem duras, né? Como a gente pode entender essa ordem no contexto original sem transformá-la numa arma? Essa é uma distinção crucial. É fundamental entender que Paulo não está escrevendo uma constituição para um Estado. Ele está dando uma instrução pastoral para uma comunidade pequena, interdependente, quase uma família estendida. Certo. A chave está na palavra quer. Ele não fala de quem não pode trabalhar por doença ou incapacidade, mas de quem não quer, por preguiça ou talvez até por uma teologia equivocada sobre a volta de Cristo. Ah, entendi. A instrução é uma forma de disciplina interna, comunitária, para restaurar responsabilidade mútua. É uma regra da casa, sabe? Não uma lei universal de bem-estar social. Ignorar esse contexto é, de fato, perigoso e distorce completamente a intenção pastoral dele. Espera aí. Isso me leva a outro ponto que a nossa fonte destaca. A ideia de que o trabalho em si tem um valor intrínseco. Acho que muita gente talvez associe o trabalho duro com a maldição de Gênesis depois da queda. Mas não é essa a visão bíblica, certo? De forma alguma. E essa é uma das ideias mais transformadoras aqui. A nossa fonte nos lembra de Gênesis 2:15, onde Deus coloca o homem no jardim do Éden. Para o cultivar e guardar. Isso. E isso acontece antes da queda, antes do pecado. O trabalho era parte do paraíso, parte do desígnio perfeito de Deus. Era uma forma de cooperação com o Criador, um exercício de propósito, de criatividade. Nossa, verdade. A queda não introduziu o trabalho, ela introduziu o suor, a dificuldade, o cansaço. Mas o trabalho em si, a vida produtiva, continua sendo uma vocação divina, uma forma de glorificar a Deus. Para Paulo, uma pessoa que se recusa a trabalhar está rejeitando um aspecto fundamental do seu propósito como ser humano. Isso muda tudo. O trabalho não é um mal necessário, mas um bem a ser redescoberto. Ok, então, o princípio dá claro. Mas e na prática? O que fazer com a pessoa que, mesmo depois do ensino e do exemplo, insiste em viver de forma desordenada? A solução de Paulo parece drástica. Afastar-se dela. Parece, né? Isso não é um pouco excludente? Quase como expulsar alguém? Parece drástico, mas o motivo por trás é restaurador, não punitivo. A instrução para se afastar não significa tratar a pessoa com desprezo. É uma medida de choque, por assim dizer. Com um objetivo. Um objetivo duplo. Primeiro,
proteger a saúde do resto da comunidade, para que o padrão não se espalhe. Segundo, criar um espelho para a pessoa em erro, para que ela perceba a seriedade das suas ações. E aí Paulo adiciona a salvaguarda mais importante, a frase que define tudo. Que é: Todavia, não o considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. A identidade da pessoa como irmão nunca é revogada. O objetivo final é sempre a reconciliação. Entendi. É uma cirurgia dolorosa, talvez, mas feita para salvar o paciente, não para amputá-lo. Entendi. É uma disciplina que dói, mas que tem o amor como bússola. Então, depois de abordar a oração como motor, o trabalho como estrutura e a disciplina como manutenção, como Paulo conclui? Qual é a nota final que ele usa para amarrar tudo isso? Ele não termina com mais uma ordem. Ele termina com uma bênção. Ele eleva o olhar de todos, mais uma vez, da mecânica da convivência para a fonte de toda a harmonia. E a bênção é sobre a paz. Qual é a frase exata? Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Essa frase é muito rica. A paz contínua e em todas as circunstâncias sugere algo muito mais profundo do que a simples ausência de briga, né? Muito mais. Não é uma trégua, é um estado de ser. Exatamente. A palavra hebraica shalom, que está por trás desse conceito, não significa só quietude. Significa plenitude, integridade, bem-estar completo. Paulo está dizendo que a verdadeira harmonia não é algo que a gente consegue fabricar sozinho, por mais que a gente tenha regras. É um dom. É um dom sobrenatural, concedido pelo próprio Senhor da paz. Essa paz divina, quando habita no coração de cada um, inevitavelmente transborda para os relacionamentos, curando divisões. E tem um detalhe quase de rodapé que eu acho fascinante. Logo depois dessa bênção grandiosa, ele adiciona: a saudação é de próprio punho. Paulo, por que esse toque tão pessoal? Isso servia um propósito duplo, um prático e outro relacional. O prático era a autenticação. Aparentemente já circulavam cartas falsas em nome de Paulo. Ah, claro. Fake news da época. Tipo isso. A assinatura era como um selo de autenticidade. Mas o propósito relacional é talvez ainda mais significativo. Era um gesto de intimidade. Um lembrete de que por trás daquelas instruções havia uma pessoa real que os amava. Um vínculo. Sim, reforçava a autoridade pastoral dele de uma forma muito pessoal. E então ele encerra com a frase que parece ser o fundamento de tudo que foi dito: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Sim, essa é a viga mestra que sustenta todo o edifício. Se a paz é o objetivo, a graça é o poder que nos leva até lá. Pensa bem, é a graça que nos capacita a orar com fé, é a graça que nos dá propósito para trabalhar. E, crucialmente, é a graça que nos permite tanto receber a disciplina como humildade, quanto oferecê-la com amor. Tratando o irmão como irmão e não como inimigo. Exato. Sem a graça, nossas falhas, nosso egoísmo, tudo isso nos separaria. A graça é o cimento invisível que une as pedras. Paulo começa com a missão e termina com a graça, o alfa e o ômega da vida comunitária. Então, olhando para o quadro completo, o que temos aqui é um modelo incrivelmente robusto para a saúde de qualquer grupo. Paulo nos dá 3 ações interdependentes: orar pela missão, para manter o foco, no que realmente importa, trabalhar com propósito, para que a responsabilidade individual construa o bem coletivo, e disciplinar com o amor para corrigir desvios de forma restauradora. É um equilíbrio perfeito entre a dependência de Deus, que começa na oração, e a responsabilidade humana, que se manifesta no trabalho e na correção. Não é só espiritualidade, nem só pragmatismo, é a integração dos dois. Mas como você deixou claro, tudo isso flutua sobre um oceano de graça. Não são só regras, mas um modo de vida que só é possível por causa de um dom que recebemos. A graça de Cristo é o que permite que a comunidade não apenas sobreviva, mas prospere. E a praticidade de Paulo nos deixa com um pensamento final. Uma pergunta para levar conosco. Ele nos deu um diagnóstico com 3 áreas vitais, e isso nos convida a fazer o mesmo. Em nossas próprias comunidades, seja na família, no trabalho, num grupo de amigos,
Qual desses 3 pilares que a gente analisou hoje mais precisa de atenção neste momento? Uma autoavaliação, então. Exato. É a falta de uma missão compartilhada que nos leva a orar. É a falta de diligência que nos chama a trabalhar com mais propósito. Ou é a necessidade de ter conversas difíceis, mas amorosas, que exige uma disciplina restauradora? A resposta pode ser o primeiro passo para construir uma paz que seja de fato verdadeira e duradoura.